Laís, já está gravando? Só um minuto que tá lento, gravando. Tá bom. Olá, 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 bom dia! Tudo bem com vocês? Chegando já na quarta-feira hoje, sétima sessão virtual. A gente já até perdeu a conta, né? E depois a gente vai até sentir saudade de vocês, de tantas vezes que estamos nos encontrando, né? Nesse último período. E hoje nós temos um tema muito, muito, muito especial com uma convidada especialíssima. Ah, obrigada. O tema, né, é a metodologia de recursos educacionais abertos e para apresentar e também trocar experiências, né? A gente fez várias sessões aqui já com esse clima de tirar dúvidas, de perguntar entre nós, né? Então, assim, fiquem à vontade para fazerem as perguntas de vocês quando as dúvidas aparecerem, enquanto a Beth estiver falando, tá bom? Que a gente vai fazer a pergunta em seguida, né, assim que der a brechinha, para que ela possa responder. Bom, então, não falei o nome, né? A facilitadora de hoje é a bibliotecária Elizabeth Biruel, que é bibliotecária aqui na Bireme e que já é uma super parceira da nossa área, já deve ser o terceiro ano seguido que ela faz essa capacitação conosco, mas a Beth também nos apoia sempre em várias questões, né? Não só na área de recursos educacionais que a gente cria, mas em outros temas também, como ela também tem nos ajudado recentemente, desde o ano passado, com a revisão do manual da metodologia Lilacs. Então, com muita alegria e honra, né? Convido a Elizabeth Biruel para nos presentear, né, com as suas reflexões tão importantes sobre esse tema da metodologia de recursos educacionais abertos. Já te passo a palavra, Beth. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Bom dia a todos. Bom dia, rede. É muito bom esse encontro, né? Essa manutenção e troca de saberes, né? Tão importante para a manutenção da rede. Bom, hoje aí nós vamos, como a Sueli fez a abertura aí, nós vamos falar sobre a metodologia REA, né? Recursos Educacionais Abertos, né? Sempre pensando que recursos educacionais, eles são muito importantes, apesar de muitas vezes a gente não fazer a identificação rápida deles, né, do que eles são, existe essa fonte muito importante e ela precisa ser alimentada. Então, aqui a ideia é justamente trazer esses conceitos para que, quando nós estivermos diante de um REA, de um recurso educacional, fique claro para nós qual é a fonte de informação e onde nós podemos depositar registrar esse recurso. E aí eu já me coloco à disposição, vou pedir inclusive para a Laís ou para a Sueli colocar meu e-mail aí no chat para vocês. Qualquer dúvida que houver, porque muitas vezes as dúvidas vêm depois, quando estamos diante do objeto, né? Quando estamos diante do recurso para colocá-lo dentro da plataforma. Pode escrever para mim, eu estou à disposição. Bom, aqui conceitualmente trazendo o que significa recursos educacionais abertos, né? São materiais de ensino que envolvem aprendizado, que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta. Aí, quando a gente fala licenciado de maneira aberta, é tecnologicamente aberta também, né? Não só as licenças, mas tecnologicamente aberta. E pode ser, e para que esses objetos ou esses recursos sejam reutilizados, a ideia é essa, readaptados, remixados e redistribuídos por terceiros. E qual é o momento, em que momento nós usamos esses recursos? Na hora que estamos produzindo materiais, né? Ou vamos produzir uma capacitação, por exemplo, esses recursos, eles não precisam ser, eu digo sempre, a gente não precisa reinventar a roda, né? Se você já tem algum recurso e você pode usá-lo, ele já está pronto, e aí você pode usá-lo, pode remixá-lo, pode adaptar para a sua
para a sua, vamos dizer assim, para a sua necessidade, e isso é a função, né, o que está dentro desse conceito, né, dos recursos educacionais. Eu deixei aqui uma observaçãozinha, porque amanhã vai ser a Sueli, ela vai apresentar multimídias, né, e às vezes há uma pequena confusão, a gente fica nessa bifurcação. Será que é REA? Será que é multimídia, né? Então, aqui eu já deixei bem o conceito também do multimídia, que é um conjunto de variados meios de comunicação e meios digitais e cuja finalidade é transmitir informação. Pode ser animação, infográfico, imagens, áudios e vídeos também. A Sueli amanhã vai trazer bem detalhado, né, essa questão da multimídia, mas é importante dizer, muitas pessoas às vezes falam, poxa, mas eu não consigo distinguir, porque quando você fala vídeo, o REA também pode estar em vídeo, o REA também pode estar em áudio, pode ser uma imagem, né? Então, às vezes, fica confuso né, de dizer de primeira mão se é um recurso educacional ou uma multimídia. Tá? E aí nós temos duas fontes de informação, né? Nós temos o repositório REA e nós temos a fonte de informação de multimídias. Então, aí você fica ali tentando, né, identificar. Mas hoje vai ficar muito claro qual é a grande diferença de multimídia e recursos educacionais. E eu quero, no final, se possível, né, saber de vocês, né, se essa diferença que eu vou colocar aqui, vocês já encontraram recursos assim e que agora vocês falam, puxa, era um recurso educacional. Então, pode colocar aí no chat e a gente vai falar sobre isso. Partindo dessas diferenças, né, a apresentação vai se dividir em dois momentos, o REA e o multimídia amanhã, como eu falei, a Sueli vai fazer a apresentação. Então, a gente vai precisar identificar, né, e diferenciar esses recursos, né? Temos que ter isso muito claro para nunca mais ficar naquela bifurcação. Será que é um? Será que é outro? Temos que avaliar o recurso também quanto à qualidade, né? E isso aqui eu vou colocar para vocês. Registrar o recurso dentro do respectivo repositório para não começarmos a misturar, né, os assuntos dentro dos repositórios. Então, vamos pensar aqui, olha, para produzir uma aula, né? Vamos produzir uma aula, vamos produzir uma capacitação dentro da biblioteca para os nossos usuários. Quando nós começamos com essa proposta de produzir algo para ensinar alguém algo, então a gente precisa ter um objetivo, público-alvo, né? Principalmente, né? Quem é o público que eu quero capacitar? Qual o objetivo? O que eu espero que eles façam no final, o objetivo educacional, o que eu espero que eles façam no final. Aí, para fazer tudo isso, a gente precisa criar um plano de aula, né? E uma prévia seleção de materiais e carga horária. Então, eu já começo aqui selecionando recursos que vão sustentar, que vão me dar subsídios para montar a minha aula, né? Então, tá aqui. Ok, até aqui tudo bem. Eu acho que todo mundo, principalmente muitas pessoas que estão envolvidas em biblioteca, sabem da necessidade de se criar capacitações para ensinar, para compartilhar saberes sobre um determinado produto ou serviço que a biblioteca oferece, né? Fazendo assim sendo um facilitador. Essas capacitações têm esse objetivo, ser um facilitador entre o serviço e o usuário. Então, tá, montamos lá um plano de aula, né? Temos o objetivo, o público-alvo, né? A carga horária. Todo o material que eu vou montar, que seja uma aula, que seja um curso, ele envolve estruturas, né? Então, aqui eu vou falar uma estrutura muito básica de cursos que estão online. E muitas pessoas agora, nesse período que estamos em home office, né? Muitas pessoas se matricularam em cursos online. E todo curso, ele tem uma estrutura, ele tem um progresso, né? Uma estrutura básica. Muitas vezes depende muito do conteúdo, da quantidade de conteúdo, nós precisamos quebrar esses cursos em mais
dentro dessa estrutura, quebrar em mais módulos, né? Aqui no caso, eu estou mostrando para vocês um curso, vamos dizer, um curso até robusto, né? Porque ele tem aqui o curso, que é o título, o módulo, a unidade, a aula e os materiais envolvidos. Pensando aqui que quando existe uma estrutura dessa, é porque o material é muito grande. Então, eu não posso colocar tudo debaixo do título, porque ficaria muito confuso para o aluno, muitas vezes, se localizar dentro do próprio curso. Então, pensando num curso mais robusto, essa é uma estrutura básica. Então, para montar um curso, você precisa criar um título para esse curso, definir os módulos, porque aí como que você vai definir módulos? Você tem que olhar todo o material que você tem. Mas essa capacitação é para nós criarmos curso? Não, não é para criar curso. O que eu estou tentando mostrar aqui é a estrutura que a gente vai se deparar para poder fazer a identificação desses recursos, tá? Aí, se necessário, criar as unidades, aí produzir as aulas e os materiais envolvidos. Quais são? São todos esses materiais aqui que devem estar em licença de uso para fins educacionais, né? Então, eu posso encontrar imagens, posso encontrar textos científicos, áudio, vídeo, gráfico. Aí alguém poderia me colocar essa pergunta. Então, todos esses materiais aqui são REA. Opa, é aí que mora o perigo. Então, vamos pensar juntos aqui. Esses materiais, eles estão disponíveis na internet, games, inclusive, né? Podemos até montar games, quiz, né? Para enquetes dentro do nosso curso, enfim. Todos esses materiais, se estiverem vinculados a alguma estrutura, poderão ser considerados recursos educacionais. Poderão, se eles estiverem vinculados a essa estrutura. Caso contrário, aqui já é a grande diferença. Então, vamos segurando esses conceitos. Um exemplo que nós temos aqui, eu faço até a divulgação, né, do curso Introdutório de Comunicação Científica em Ciências da Saúde, né, que foi produzido ano passado, é um curso super novo, produzido pela doutora Lilian Caló, que é da BIREM, responsável pela área de comunicação científica. E aqui nós temos os componentes para mostrar que essa estrutura fica meio padrão. Às vezes a gente segue ela no todo, como ela está aqui, ou às vezes não. Às vezes, dependendo do conteúdo que a gente tem, não precisa quebrar tanto assim. Mas aqui no caso do curso de comunicação, o curso introdutório de comunicação científica, então vamos ver os componentes. Aqui, ó, nós temos os módulos, temos as aulas, módulo, aula, e não temos as unidades, tá? Então, todos os recursos aqui dentro, eles estão vinculados a um título aqui, ó, tá? Todos os recursos que foram usados aqui estão vinculados ao curso, ao título do curso, tá? Essa estrutura sempre vai ser meio padrão. Aí, se nós vamos adaptar essa estrutura aqui, depende do conteúdo que nós temos, né? Então, o conteúdo, a quantidade de conteúdo que eu quero dizer. Quando eu tenho o título, vamos já começar aqui a assimilar um outro termo, né? Quando eu tenho o título, eu vou chamar, ou vou dizer, que eu tenho uma alta granularidade. Calma que nós vamos ver isso direitinho. E quando eu tenho os materiais, é a minha baixa granularidade, tá? Então, guarda isso. O título do curso é a alta granularidade e os materiais envolvidos é a baixa granularidade. Vamos lá, vamos entender aqui o que seria essa granularidade, né? O que quer dizer granularidade? Granularidade é a decomposição, decompor, separar os elementos em partes. Então, quando eu penso num título de um curso, quanto que eu posso decompor ele? Eu acho que não dá muito para decompor, né? Porque o título do curso, ele é o título do curso. É a mesma coisa querer decompor
vamos dizer, o nome de uma pessoa. Não dá para decompor, é aquele nome, ela tem aquele nome, né? Então, eu preciso ver aqui que, ó, no caso do curso, a granularidade 4, nós vamos entender por que ela está numeradinha aqui, né? E ela vai fazer sentido mais para frente. Ó, 4 é a alta granularidade. Quando eu falar granularidade 4, eu estou falando no curso, o curso no todo. Eu não consigo decompor o título de um curso. Quando eu estiver registrando módulos, a granularidade é 3, porque 3 eu ainda consigo quebrar em unidades, e a unidades eu consigo ainda quebrar em aulas, e as aulas ainda consigo quebrar a granularidade para os materiais envolvidos. E veja aqui, ó, materiais envolvidos, olha só, esses materiais que nós usamos como recursos educacionais dentro de um curso, eu não posso mais mexer. Tá vendo? Eu não posso decompor, porque eles são fontes de informação. Usei um artigo científico para criar uma aula. Eu vou criar uma aula onde eu quero usar 2 artigos científicos para os alunos para fazer assim uma avaliação entre um e outro, ver metodologia dos estudos. Então, estou usando os artigos científicos. Eu não posso decompor esse material. Esse material ele está na granularidade 0, eu não posso decompor mais, tá? Eles são recursos que eu vou usar dentro do meu curso, mas ele tem que ser identificado como granularidade 0, porque eu não vou poder decompor. Beth, Oi, pode falar. esse tema ele é meio complexo, né? Vamos lá. Já não é a primeira vez que eu ouço, mas então, o título do curso, ele é alta granularidade, é isso? Isso, Porque isso. O título alta, do todo. alta, porque dentro do curso a gente tem o módulo, a gente tem a unidade, a gente tem as aulas, certo? Então, por isso que a gente fala que é alta granularidade. Eu não sei se eu me perdi um pouquinho na explicação, mas ele é alta granularidade porque tem essas subdivisões aí dentro, né? Quando a gente É, pensa num curso, a gente consegue decompor ele em módulo, unidade e aulas e materiais envolvidos. E o 0, né, que é a baixa granularidade, é assim, já é um objeto único, né? É o e- vídeo, é o texto, né? É isso? isso mesmo, Sueli. É muito bom Tá. essa tua organização do que está sendo falado, porque isso fica claro que, por exemplo, no caso do curso, quando ele está no todo, eu estou registrando ele no todo, né? Eu tenho ele no título, né? Que eu quero dizer, porque dentro do lado das fontes de informação, eu posso registrar em granularidades. Eu não preciso deixar o curso no todo, porque eu tenho objetos abaixo, eu tenho recursos abaixo desse todo. Então, quando eu registro o curso, eu estou registrando a alta granularidade dele, é o máximo. Daqui para baixo, eu posso decompor. Quando eu dou esse número aqui, eu estou dizendo, olha, esse curso aqui, ó, ele tem uma estrutura, dá para, né, tem recursos que podem ser usados. De repente, você fala assim, nossa, esse curso é muito interessante, eu quero usar só o módulo dele. Né? Eu não quero usar todos os módulos, eu quero usar o módulo DEX. Vamos supor, no curso de uso e acesso de informação em ciências da saúde. Tá, se eu fosse registrar esse curso lá, registro o curso, acesso e uso da informação em ciências da saúde. O título desse curso é 4, granularidade. Aí ele tem os módulos, aí eu vou lá e registro os módulos. A granularidade dele é 3. Aí vamos supor que alguém que queira usar esse recurso, queira usar só um módulo DEX, por exemplo. Ah, quero usar só um módulo para um outro curso que eu vou criar. Então, ele já está quebrado lá dentro, né? Ele já está decomposto lá dentro. Então, o curso ele tá me autorizando, o fato de eu registrar dessa maneira dentro do REA, ele está me dizendo que esse módulo é granularidade 3, e se você quiser criar o seu curso DEX, usando esse módulo, você põe ele aqui, passa a ser o título DEX, o meu título, ele no todo, e o que está abaixo dele, que pode ter unidades e aulas, posso decompor ainda, entendeu? Então, na hora do registro dentro da fonte de informação que isso precisa ficar dessa maneira.
Tá? O que eu vou fazer com um módulo, se eu vou pegar o DEX e vou construir uma aula, se eu vou construir... Uma vez que eu construí no meio digital e eu quero registrar, eu tenho que entender que agora o meu curso não chama mais acesso e uso da informação, mas ele chama DEX. Eu estou criando uma... Lembra que a gente falou que pode remixar, readaptar, reutilizar? Você pode, se você faz granularidade, se você faz os registros dessa maneira, as pessoas, os usuários, eles podem usar esse material e remixar, readaptar. Como o módulo DEX que eu levei lá para construir a minha aula digital, que eu vou apresentar, vou criar outros recursos, vou buscar outras animações, vou fazer, né, uma readaptação para a minha necessidade. Quando eu for registrá-lo lá, ele também precisa ser pensado, né, sempre olhando para essa estrutura. Então, só que o DEX vai ser, que antes era um módulo, né? Quando eu for registrar esse novo recurso, o DEX se tornou a alta granularidade. E o que vem abaixo, eu tenho que olhar onde se encaixa. Pode ser que eu tenha só o título e tenha só a aula, e não tenha módulo e unidade, entende? Eu queria até saber, Sueli, se você quer, se as pessoas querem colocar, pode fazer isso que a Sueli também fez. Olha, deixa eu tentar entender aqui. Deixa eu tentar entender pode ficar mais claro para mim, para poder dar mais algum exemplo, que alguma coisa ainda não ficou muito, né, que precisa esclarecer. Posso fazer mais uma pergunta? Com certeza, com certeza. É um diálogo aqui, nem... Vamos conversar sobre esse recurso. Tá. Aí, por exemplo, essas capacitações que a gente faz aqui, ela é, né, capacitação sobre fontes de informação da BVS para a rede brasileira. A gente não criou ele como módulos, muito embora a gente tenha a primeira semana é toda dedicada à metodologia Lilex, mas a gente não organizou dessa forma. A gente organizou como curso e todas as aulas. Então, eu teria o curso capacitação sobre fontes de informação, como granularidade 4, e cada um dos recursos como granularidade 0. Eu posso pular todo o resto, certo? Você, no caso, você teria, nesses cursos que estão sendo oferecidos, inclusive esse que está debaixo de um título, né, que é fortalecimento da rede, não é isso? É isso, né? Não, esse aqui, ele é um pouquinho separado, ele é o Fontes de Informação para a Rede Brasileira de Isso. Informação em Ciências da Saúde. Isso. Então, esse é o título. Esse que nós acabamos de falar é o título. O que eu estou fazendo aqui, que eu estou dentro dessa estrutura, né? Porque tem um título, o que eu estou fazendo é uma aula, não é verdade? Então, a granularidade se eu for registrar lá no REA, né? Eu vou registrar esse da rede brasileira, né? O título do curso, vou colocar a minha aula como granularidade 1 e todo o material envolvido, inclusive as referências que tem artigos científicos, se eu quisesse colocar, vincular, que são os materiais aqui, ó, eu colocaria para granularidade 0, porque se eu usar aqui as minhas referências, eu não vou poder decompor elas mais do que elas já são. Elas já estão ali, elas são referências que eu usei para montar, né? Porque eu não criei os conceitos sozinhas, né? Não saiu da minha cabeça, eles saíram de pesquisas, né? Então, essas referências que eu deixo no final, se eu quiser colocar os textos científicos, todos eles são granularidade 0. A minha aula ainda pode ser quebrada. Vamos supor que alguém queira usar minha aula para falar só de granularidade. Pode readaptar, pode usar, enfim. Ou o ano que vem, quando eu for, né, falar novamente desse assunto, eu não vou apresentar a mesma apresentação, eu não vou fazer a mesma apresentação. Eu posso inovar com novas animações, outras imagens, enfim. E é uma aula que eu posso usar o que eu tenho, mas adaptar ou atualizar para o ano seguinte. Então, isso que você está falando, Su, o título é a granularidade, o título sempre é a granularidade no todo, aqui é a 4, sempre. Depois eu tenho que eu tenho que olhar se eu tenho essa estrutura. Não tenho, eu só tenho o título e a aula. Ótimo, então eu tenho granularidade 4 e 1 para registrar lá. E os materiais, se eu for disponibilizá-los, que são esses daqui, que estão em referências, eu posso, a granularidade vai ser 0. Entendi. Então, por exemplo, essa gravação da aula é 1 e o PPT é 0. Isso, exato. Maravilha. Agora entendi. Exato. Obrigada. Nada, exato.
É isso mesmo, eu quero que você me coloque assim mesmo, porque isso ajuda a ficar mais dialogado essa apresentação, né? Não fica só uma exposição aqui. Vamos ver mais adiante aqui, ó. Tá? E tudo, né? Deixa eu voltar aqui, que isso é fundamental. Tudo tem que ter uma licença de uso. Não posso sair usando as coisas sem dizer fonte e se tiver com restrição, né? Por exemplo, eu achei um artigo científico, eu consegui, olha, eu entrei lá num site assim, assado, e eu consegui ele no texto completo, eu vou colocar aqui, opa, ele tem licença de uso? Você pode fazer isso? Ele está em acesso aberto? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, tá? Eu posso usá-lo para fins educacionais, mas eu não posso disponibilizá-lo aqui como granularidade zero e dar um material que só eu tive acesso, né? Ou eu paguei pelo acesso, vamos dizer, ou consegui de uma outra forma, ou dentro de alguém que me forneceu, mas que ele está fechado para uso, para divulgação, né? Para divulgação, vamos dizer assim, para distribuição ele está fechado, né? Para usos educacionais ele está aberto, mas eu não posso disponibilizar se ele não tiver com licença aberta, tá bom? Então isso é muito importante. Bom, esse sistema, todo esse tema, ele é importante, ele vai dar sentido agora na hora de quando a gente começar a registrar no REA. Tudo isso vai começar a clarear. Mas antes de chegar lá no FIA-admin, vamos passar mais algumas coisas aqui. Vamos tentar Beth, fixar esses conceitos. Pode falar. Beth, tem uma pergunta aqui da Thelma Emboa, que é de Moçambique. Então, ela fala assim, nesse caso, as fontes seriam a baixa granularidade. Eu estou entendendo que essas fontes são as referências. É isso, né? Isso, é a baixa granularidade, é a Tá, zero, Thelma. Tá? obrigada. Todo material que você usa, todo material que você busca na internet para montar a sua apresentação, que sejam as imagens. A gente tem, você pode ver aqui na minha apresentação, tem imagens, né? Nós temos que ter um cuidado de usar imagens que estão gratuitas, né? Porque eu estou usando para fins educacionais e eu não estou distribuindo, essa é a intenção, não é distribuir, mas do momento que eu estou usando textos científicos, imagens, eu preciso saber se estão com licença de uso. Não posso fazer uso indevido e colocar aqui, porque as pessoas vão entender que o que está aqui dentro desse repositório, elas podem decompor, elas podem distribuir. Então, é o caso desse artigo científico que eu falei. Ele é pago, eu consegui de alguma maneira, ou eu paguei para usá-lo, e eu vou lá e coloco o PDF dele. Não posso fazer isso, entende? Porque o uso dele é restrito. Então, esse tipo de cuidado eu tenho que ter quando eu vou atribuir a granularidade zero. O material que eu estou usando tem licença para que eu coloque aqui, porque ele vai ser redistribuído. Eu estou dando essa autorização quando eu coloco dentro dessa fonte de informação. Ele pode ser... Não, ele não pode, então eu não devo colocar, eu deixo só as referências. Aí cada um que encontre, né, a forma de conseguir o texto completo. Então, vamos aqui fixar alguns conceitos, né? Eu vou colocar umas questões e vocês respondam aí no chat a granularidade que vocês registrariam dentro da fonte de informação REA. Vou registrar no REA o título do meu curso online. Ou de uma aula, pode ser uma aula. Você está falando só em curso, mas e se for a aula? Pode ser que eu posso registrar uma aula lá diretamente? Opa, vamos ver isso mais adiante. Vou registrar no REA o título de um curso. Qual é a granularidade? A hora que alguém colocar aí, pode me dizer, aí eu libero aqui a resposta. Tá bom, estamos aguardando, pessoal. Você está lá, ó, abriu recursos educacionais dentro do FIA-admin, você vai se deparar lá com um campo chamado granularidade. Você está registrando o título de um curso online, né? O título de um curso, qual é a granularidade que você vai atribuir? Ó, falaram aqui 4. Muito bem, é isso mesmo. Então, vamos lá para o segundo. O curso foi estruturado contendo módulos.
Qual é a granularidade do módulo? Porque agora eu estou registrando o módulo. Dentro do repositório, eu vou mostrar isso aí, dentro lá do repositório, você vai quebrando esses... Por isso que aqui, ó, qual é a granularidade quando eu estiver registrando o módulo? Resposta 3, da maioria, de todas que Ótimo. responderam. Abaixo do módulo tenho as unidades. Qual a granularidade para a unidade? Eu vou lá registrar a unidade desse curso. 2. Todo mundo respondeu 2. Abaixo dos módulos e unidades, eu tenho as aulas. Aí, qual a granularidade das aulas? 1. Perfeito. Então, é isso mesmo. Então, para preparar as aulas, temos os materiais com fins didáticos, né? Eles serão usados com esse fim. E, nesse contexto, a granularidade, sendo ele os materiais que eu vou usar, e eu quero disponibilizar, porque eu não preciso disponibilizar, né? Eu posso colocar as referências, mas se eu quiser disponibilizar, a granularidade deles é 0. Eu estou dizendo daqui para baixo não é para decompor mais. Você quer usar esse artigo científico que eu coloquei aqui para você? Quero. Tá. Você vai usar, mas você não vai poder remixar, você não vai poder decompor mais ele, entendeu? Porque a granularidade dele é 0. Isso é muito importante no momento de registrar. Aqui, vamos praticar mais um pouquinho, tá? Eu tenho um curso para registrar no repositório. Eu tenho um curso no todo para registrar no repositório. Coloca aí a granularidade. Mais um exercício, pessoal. Um curso, qual que é a granularidade? O curso está no todo. Qual é a granularidade dele? Agora deu uma dúvida aqui no povo, porque alguns responderam 4 e alguns responderam 1. Vamos ver aqui mais adiante. O curso está estruturado em aulas. Qual é a granularidade? 1. Qual é a granularidade da aula? Agora responderam unanimemente 1. Isso mesmo. Materiais usados com fins didáticos. Qual é a granularidade dele? 0. Todo mundo respondeu 0. Ó, excelente. Olha, eu coloquei, é meio pegadinha, né? Porque lá no outro slide, eu coloquei aqui, rapidamente, ó, eu vou registrar no REA o título de um curso online. E aqui eu só mudei o nome, eu coloquei, tenho um curso para registrar no repositório. É a mesma coisa, tá? Eu tenho um título, eu tenho um curso, é a mesma coisa. Foi só uma pegadinha para a pessoa pensar que, independente se né, do jeito que ela... Porque às vezes a gente fala, você tem o quê para registrar lá? E eu tenho um curso. É um curso no todo? A granularidade é 4. Ah, eu tenho um título do curso. É 4, continua sendo 4, porque é o curso no todo, tá? Foi só uma pegadinha aqui, mas olha aqui, ó, granularidade 4, granularidade 1 e granularidade 0. É isso aí, tá? Vamos mais um exercício e a gente já vai mostrar aí um pouco já a prática, né? Vamos praticar aqui de novo. Tem um curso para registrar no repositório. Qual a granularidade? Eu tenho um curso para registrar no repositório. Ele está no todo. Agora o pessoal está ligeiro. 4. Ótimo, isso. Então, se eu falar título e se eu falar curso, é a mesma coisa, tá? Eu tenho materiais, olha, eu só tenho o título e eu já tenho os materiais utilizados para fins didáticos. Esse curso aí, vamos dizer assim, vamos dizer, tem um título lá, uma abertura, né? Outro dia, eu acho que foi a Laís que me mandou alguma coisa assim. A pessoa me mandou um vídeo
Laís, depois se você quiser lembrar desse exemplo, a pessoa me mandou, ela me consultou, ela falou assim, olha, Beth, a pessoa da rede está perguntando o seguinte, ela tem esse vídeo aqui, ela pode registrar lá no REA? Ele está vinculado a alguma coisa? Essa é a pergunta sempre. Ele solto? Ah, mas ele tá falando de, ele está falando de que trata-se de uma aula sobre determinada coisa, mas quando a pessoa cria uma aula, precisa sempre se fazer essa pergunta, ela está vinculada a alguma coisa ou ela é uma aula solta? Sei lá, a pessoa fez uma aula do nada, né? Ela pode fazer? Pode, claro que pode, né? Ela fez uma aula a respeito de sei lá, como usar uma ferramenta, o Ryan, por exemplo. Como usar o Ryan. É um vídeo que a pessoa fez, ele está vinculado, normalmente, quando a pessoa lança alguma coisa assim, ele está vinculado a uma semana de aula, está vinculado a uma proposta de um curso que enfim, tem sempre alguma amarração nesse objetivo de eu produzir uma aula. Né? Ela está vinculada a alguma coisa, eu preciso ter um título para isso. Esse, no caso desse vídeo, depois eu não tive o retorno, mas a pergunta foi justamente, ele está vinculado a quê? Né? Ele está colocado dentro de uma... Ele está colocado lá, eu acho que era dentro de uma secretaria, numa página, e uma aula solta. Mas eu tive a impressão que teriam outras aulas. Essas aulas estão condensadas dentro de uma semana, que foi programado para ter várias aulas, é uma aula... Entende? Esses links precisam acontecer. Se ele não acontecer, você fala assim, olha, eu vou fazer uma aula sobre o Ryan, que é um software, né, de gestão de referências, eu vou fazer uma aula sobre o Ryan, porque eu quero fazer e quero colocar lá, e não está vinculado a nada. Eu posso registrar? Se ele tiver um objetivo educacional, eu quero que no final isso é para esses casos, são exceções, tá? Eu quero que no final o meu usuário consiga usar com certa facilidade ou agilidade o Ryan, que é esse gerenciador aí de referências. E eu quero colocar isso lá na página da minha biblioteca. Só isso. Eu posso registrar? Neste caso, você pode. Você pode registrar, ele é uma aula, para fazer uma aula, então qual é a granularidade dessa aula? Qual é a granularidade dela? Esse exemplo que eu estou dando. Um software, eu fiz lá para minha aula, qual eu quero colocar, não tá vinculado a curso nenhum, nem módulo, nem unidade. Eu quero colocar, fiz uma aulinha lá, mexendo dentro do Ryan, mostrando o funcionamento dele, ou que seja o Mendeley, quero mostrar como que, ou que seja lá o Zotero, não importa. Mas no final eu tenho um objetivo educacional. Eu quero facilitar, quero ser a facilitadora com esse curso, fazer com que o meu usuário desenvolva habilidades no uso da ferramenta. Eu só fiz essa aula, não vou fazer mais nada, só essa aula. Eu posso registrar no repositório de recursos educacionais? Sim ou não? Posso registrar? E qual seria a granularidade dele? Eu estou dando um exemplo que, vamos dizer, pode estar no contexto de muitas pessoas aí. Então, eu não gostaria que esse recurso ficasse perdido. Ah, não registrei porque eu não sabia. Ah, ele não está vinculado a um curso. E é um recurso que eu fiz, ficou tão bom, coloquei lá, os usuários elogiaram tanto, e ele está perdido lá. Eu posso registrar ele no REA? Posso ou não posso, pessoal? E qual a granularidade dele? Ele sendo uma aula única, não está vinculado a mais nada. Enquanto eles não respondem, Beth, É. duas pessoas responderam granularidade 1.
Perfeito, é isso mesmo. É a granularidade 1, porque para fazer essa aula, sempre você vai usar referências. Então, a granularidade 0 seria dos materiais que você usou, se é que você quer disponibilizá-los, tá? Você pode disponibilizá-los enquanto referência, né? Porque, como eu falei, a gente não inventa a roda. Então, se eu usei um texto, eu peguei lá o Mendeley, mas aí eu para entrar no Mendeley, eu quis conceituar o que, que é um gerenciador de referência, né? Então, eu falo assim para os meus alunos: olha, essa aula nós vamos aqui trabalhar em cima desse software chamado, esse aplicativo chamado Mendeley, ele é um referenciador de referências. E o que é referenciador de referências? Aí você não inventa da sua cabeça, né? Você provavelmente foi buscar numa fonte aí o que, que é um gerenciador de referências. Você conceituou, você põe referência, a referência lá no final, né, da sua aula. Porque se alguém quiser ler um pouquinho mais sobre esse assunto, já sabe, já tem uma referência lá para ele consultar. Ah, mas eu usei esse texto, é tão legal, eu achei tão completo, eu quero disponibilizar ele. Tudo bem, você pode até disponibilizá-lo. Primeiro, você tem que ver se você conseguiu ele em acesso aberto. Ah, consegui, ele estava lá na Cielo. Ok, perfeito. Então, você está garantido que ele está acesso aberto, né? Por isso que eu citei a Cielo, é uma garantia, né? Que lá só tem coisa aberta. Então, aí você vai e disponibiliza esse artigo científico com granularidade 0, porque você achou que ele é um material muito importante da sua aula, e você disponibiliza a sua aula como granularidade 1. Tá perfeito, é isso mesmo. Não desperdicem esses materiais, tá? Agora, isso muitas vezes é exceção. O que você mais tem é vídeos soltos, que na verdade as pessoas querem registrar soltos, mas eles fazem parte de algum curso, de alguma semana, igual a da Sueli aqui, né? Esse que nós fazemos que a Sueli faz todos os anos, para capacitação, para atualização da equipe, sempre tem gente nova na rede, enfim. E aí, o que, que acontece? Tem um título e todo o material que são aulas vão ser registrados dentro do REA. E eu vou mostrar como que vai ficar e como que fica todos esses vínculos, né? Lá no final eu mostro como que ficam esses vínculos. Então, só tem esse cuidado. Se você tiver uma aula, só uma aula, e ele não está vinculado a nada, que é uma exceção, não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que ter certeza dessa aula é que o seu objetivo educacional, né, o objetivo de aprendizagem é desenvolver coisas ou facilitar coisas para que as pessoas aprendam. Se não tiver com esse objetivo, não é aula, pode ser até um multimídia. Ah, é a apresentação do Mendeley. Eu quero apresentar o Mendeley. Ok, você navegou no Mendeley, não tinha um objetivo de aula, tinha um objetivo de você apresentar o Mendeley só. Dizer, tem tantos vídeos assim na internet, né? Apresenta um produto lá, ou apresenta um serviço, mas você não está ali ensinando as pessoas a usar, você não tem esse propósito de desenvolver capacidades, não é CREA. Tudo bem, é isso? Será que ficou claro? Eles não responderam sobre se poderia ou não, tá? Mas como você respondeu, Uhum. então, só para então deixar claro, Beth, é, Hum. critério para registro de recursos educacionais abertos aqui nas fontes de informação da BVS, né? Isso. Que seja da área de saúde, é isso? Sim, sempre na área da saúde. Tá. E tem que ser, nem precisa ser parte de um curso, então, é isso? Não, porque por isso que tem a granularidade. Uhum. Você só tem que dizer qual é a granularidade que ele está, Tá. se ele pode ser decomposto ou não. Se ele tiver na granularidade 1, o que, que eu entendo? Que aquela é a aula no todo. Então, é Tá. granularidade 1. E o que que você pode usar dessa aula? O material que a pessoa disponibilizou, ou as referências que ela deixou. Tá. Né? Porque eu estou colocando dentro de um repositório onde eu estou dando autorização para as pessoas usarem e abusarem, e remixarem, e readaptarem, e reutilizarem, e redistribuírem o que tiver lá dentro. Tá? Então isso é um critério também, né? Ele tem Sim, que ser um recurso aberto, ou seja, que as pessoas isso, possam reutilizar, remixar e tudo mais, né? Então são exato. basicamente esses três critérios ou tem mais alguma coisa, Beth?
A primeira coisa, ele tem que ser para fins educacionais, né? Recursos educacionais, ele tem que ser para fins educacionais, ele tem que ter essa possibilidade. Na verdade, quando eu coloco dentro do REA, eu estou dizendo, você pode usar, você pode remixar, você pode readaptar e você pode redistribuir. Não há problema nenhum. A licença já, quando você coloca dentro do repositório, você já está aceitando essa licença. Tá? Então, se alguma coisa, por exemplo, eu não posso colocar, como eu falei do artigo científico, um artigo que eu consegui, que eu paguei para ter acesso. Eu não posso pôr o PDF dele lá de jeito nenhum, porque as pessoas vão usar, vão distribuir, e ele não era para ser distribuído, né? Ele estava lá, um acesso restrito. Tem tantas revistas assim ainda, né? Que os artigos você precisa até pagar para ter acesso. Ah, mas eu consegui, uma pessoa conseguiu para mim, eu posso? De jeito nenhum, de forma alguma. Tá? Então, sempre ter esse cuidado. Qual é a licença do material que eu estou usando, que é base, é subsídio para construir meu curso, a minha aula, o meu módulo, a minha unidade, o material é granularidade 0, porque se você colocar que é 4, você está dizendo que você pode decompor aquilo, que ele está autorizado a decompor, e você não pode fazer isso. Né? A granularidade de qualquer material que você usou, que seja uma imagem, que seja uma referência, enfim, os materiais que eu listei ali, a granularidade que eles foram usados para fins educacionais, né, para montar uma aula, a granularidade dele é sempre 0. Quando eu coloco o título, eu estou dizendo, olha, se você quiser usar eu coloco lá nesse curso aqui, Su, se você colocou lá, esse encontro, né, da rede, capacitação da rede, lá o título. Fala o título aí, Su, só porque eu me perdi um pouquinho. Qual é o título dessa? Fontes de informação da BVS para a rede brasileira. Fontes de informação da rede BVS para a rede brasileira. Esse é o título. O que está dizendo? A Sueli está dizendo aí, olha, que tem aulas, aí vamos supor, aí ela vai colocar as aulas lá, né? Eu que vou registrar. Então, o título eu vou colocar 4, e as aulas, todas elas, a multimídia que ela vai fazer amanhã, essa daqui, todas as aulas vão ter a granularidade 1, né? Nós usamos materiais aqui para usar, mas eu não vou disponibilizar, eles vão ficar como referência, as imagens estão aí no PPT, enfim. O PPT fica aberto. O PPT, se alguém quiser baixar ele e tirar essas imagens e colocar outras, pode. Usar só o conteúdo, pode. Eu estou dizendo isso. Então, a granularidade da aula que eu vou colocar lá é 1. Quando eu fizer isso, qualquer pessoa pode baixar esse material e usar da forma que bem quiser. Né? Adaptando, remixando ou distribuir, simplesmente distribuir. Pegar essa aula, por exemplo, de recursos educacionais e distribuir na sua rede. Ah, mas eu não gostei das imagens que a Beth colocou. Pode trocar, não tem problema nenhum. Não é plágio, não é nada, entende? Ela está autorizado para isso. Ali dentro desse repositório eu estou dizendo isso. Você pode usar, são para fins educacionais e você pode usar da melhor forma. Entendi. Então, lá o curso no todo, né, vai ser a granularidade 4, e se eu tiver o material para fins educacionais, a granularidade 0. Eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas podem pensar e talvez às vezes nem perguntam. Os materiais didáticos, eu posso só registrar eles lá no REA como granularidade 0? Eu queria eu fosse fazendo essa pergunta para vocês. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Eu tenho vários artigos científicos bem interessantes, que eu acho bem bacana. Eles parecem ser didáticos até. Eu gosto de ler esses artigos, porque eles são bem conceituais. Eu posso disponibilizar eles lá no REA? Sim ou não? Eu colocando a granularidade 0, eu posso colocar lá? Eu estou falando dos materiais, tá? Uma imagem, um gráfico, eu posso, sim ou não? Materiais que são subsídios para montar aulas, módulos, unidades, até para montar um curso, né? Sempre me baseio para buscar conceitos, né? Ou então para ilustrar. Eu posso pegar todo esse material sem vincular a nada e colocar lá no REA? Eu posso fazer isso? Tem 2 respostas aqui, Beth. Qual? Thelma e Regina, sim. Não,
Não pode, não pode. Os materiais soltos, sem estar vinculado a nada, eu não posso disponibilizar dentro do REA, mesmo que eu coloque a granularidade 0. Não posso. Eles só podem estar lá se estiverem vinculados a uma aula, a algo que eu construí, que eu usei como para construir uma aula ou que seja aí um módulo, um curso. Agora, ele solto do nada, senão a gente ia colocar um monte de coisa lá. E aí a gente nem precisaria ter a base Lilacs, a gente ia colocar tudo lá, porque tudo é tão interessante, pode servir para dar uma aula, então eu coloco tudo no REA. Não, não posso fazer isso. Materiais de granularidade 0 só podem estar lá se estiverem vinculados com alguma coisa, serem referência ou estiverem vinculados com uma aula ou com curso. Muito bom, Beth. Essas Ok. reflexões são importantes, né? Porque na hora que a Isso. gente está, nós centros, eu estou me colocando no papel de centro cooperante, né? Nós centros cooperantes, quando estamos sozinhos, a gente tem essas dúvidas, né? Então é Sim, bom quando a gente sim. pode fazer essa reflexão durante a capacitação. Isso eu coloquei essa questão justamente porque ela já apareceu em outros momentos, a pessoa perguntar, nossa, eu tenho uns artigos científicos que eu usei numa aula que não foi digital, foi uma aula presencial, eu reuni uma série de materiais lá que eu achei tão legal, porque me ajudou a construir aquela aula que eu dei presencial, eu queria colocar no REA, eu posso? Não, não pode. Se ele não tiver vinculado, se essa aula você não conseguiu transformá-la em digital, né? Porque a gente precisa registrar aqui a aula. Ah, mas me filmaram lá nessa. Aí tudo bem. Aí você tem um título para sua aula, né? E você tem os materiais que você usou e tem um vídeo lá. Esse vídeo é a sua aula. Ele está no meio digital, então tudo bem. Mas pegar só o material porque eu achei interessante e coloquei lá, isso não pode, tá? Mesmo que você coloque a granularidade 0. Ah, mas eu estou dizendo que a pessoa não pode decompor, mas você não pode, porque eles são materiais para fins didáticos e eles, quando eu falo fins didáticos, eles foram usados como base ou subsídio para construir algo, né? Você não pode pegar ele no todo e disponibilizar sem vincular ele a nada. Lembra daquela aulinha que eu falei? Ah, eu vou dar uma aula de metodologia científica e eu costumo usar artigos científicos para os alunos para eles poderem fazer a identificação da metodologia do método, né, que foi colocado ali, né? Ah, é um estudo de corte, é um ensaio clínico. Por muitas vezes isso não está escrito, né? Então, aí numa aula você pode colocar lá os artigos científicos variados e pedir para os alunos fazerem essa identificação. Aí eu achei tão bacana esses artigos que eu usei, eu não posso disponibilizar se não estiver vinculado à minha aula. Se a minha aula eu não for colocar dentro do repositório, não posso colocar esse material solto, não. Mesmo com granularidade 0, eu não posso, tá? Então, sempre essa avaliação eu tenho que fazer. Vamos seguir? Ah, então, ó, lá dentro do FAdmin, ele aparece dessa maneira. Eu vou mostrar a tela toda lá, tá? Mas ele aparece dessa maneira. Então, ó, nível de agregação, né? Que se você clicar em nível de agregação, está escrito granularidade 4. O que é a granularidade, né? Na verdade, ele tem uma explicação para granularidade, que é o nível de agregação, quanto ele está agregado a alguma coisa, né? Então, quando você clica aqui, você tem a explicação direitinho disso que eu falei. E aí você tem de 0 a 4 e é sempre importante você ver a licença, tá? Se você está num órgão governamental, essa daqui é a licença que nós internamente usamos, é a mais aberta possível. E também falando da avaliação de critérios, tem o critério LORE, que é uma... Vocês podem colocar assim na internet, critério LORE, vocês vão achar na primeira, para avaliar um pouco a qualidade, né? A qualidade do conteúdo, alinhamento das metas de aprendizagem, se tem feedback, se não tem, tem motivação, enfim. Tem coisas que a gente precisa olhar, não pelo avaliar a qualidade, o mérito científico, né? Muitas vezes a gente nem tem essa posição, não é a nossa posição de bibliotecários ficar avaliando se a qualidade daquele material que foi produzido
é bom ou ruim, não é nesse sentido. Esses critérios de avaliação é do recurso em si, tá? Então, a qualidade do conteúdo, se ele está minimamente, você assistiu e você não sabia sobre aquele assunto e conseguiu entender alguma coisa, tá? Não é a qualidade no sentido de mérito científico. Alinhamento das metas, a pessoa, quando ela constrói um recurso educacional, ela constrói um curso, ela tem que dizer o objetivo de aprendizagem. Tudo que eu faço é para um fim. E lá no fim, qual que é? O resultado esperado. O que eu espero no final dos alunos ou dos meus usuários? Que eles entendam o que nós estamos nos esforçando aqui. Para que, no final, vocês possam, diante desses recursos, fazer a melhor identificação. Tá? Vocês podem se basear no critério LORE para ver um pouco da questão da qualidade do recurso em si, tá? Ah, mas eu não, na verdade, eu não estou muito preocupada, porque a minha instituição não colocaria nada que não fosse de qualidade na página lá. Da minha biblioteca, né? Tudo bem, já tem uma instituição que está validando, né, a qualidade, então tudo bem, você quer fazer o registro, você pode fazer o registro. Isso aqui é só uma orientação, tá? Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos recursos, né? E você olha aí, até mesmo para quem vai construir recursos educacionais, né? Até para nós que estamos aqui construindo o tempo todo, construindo recursos educacionais, a gente tem um guia aqui do que é bom fazer, ter um recurso educacional. Um exemplo aqui, né? O curso introdutório, eu dou ele como exemplo porque ele acabou de ser lançado, né? De 2021. Então, é um curso que eu dou muito como exemplo e que seguiu esse padrão. Registrar um REA no FADMIN pressupõe que você selecionou esse recurso, que você analisou qual a granularidade, que você avaliou a qualidade dos parâmetros mínimos, né? Você conseguiu identificar que é um recurso educacional, aí sim pode registrar. Então, isso é fazer a curadoria, né? É você ter esse cuidado, não digo com todo o material que está lá na tua área, mas com o que você está fazendo, você tem que ter essa responsabilidade. Com o que você está registrando, você tem que estar consciente. Tá? Você pode até fazer apontamentos lá, mas olha, eu achei um que não está legal, que não foi registrado direito. Legal, ótimo, isso é curadoria também. Mas principalmente na hora que você estiver registrando, você estiver bem consciente. Por isso eu deixei o meu e-mail aí, eu quero ser assim, quero ser o acesso rápido para vocês poderem esclarecer qualquer dúvida que haja na hora de fazer o registro. Pode mandar, eu copio a Sueli, ela vai acompanhar também, não há problema nenhum. A ideia é que esses recursos aumentem, porque tem muito recurso feito, pronto, a gente vê a rede trabalhando, eu vejo no YouTube, eu acompanho, muitas vezes eu falo, olha, aquela bibliotecária que é da Rede Lilacs, ela está ali dando um curso sobre um determinado tema. E aonde que está isso aí? Isso perdeu? Né? Então, não vamos deixar esses recursos perdidos no caminho, vamos colocá-los lá, né? Para ajudar que outras pessoas possam aí produzir melhores recursos a partir do seu, ou readaptar, ou não precisar inventar a roda do zero, já tem coisa pronta, né? Então, a fonte de informação RE aqui, o FADMIN, todo mundo já sabe essa parte, né? Tem que entrar com uma senha ou login. Quando você clica aqui, você vai ter acesso a recursos educacionais. Se você não tiver com essa habilitação para recursos educacionais, eu vou pedir... Opa, pulou aqui sem querer. Eu vou pedir para você entrar em contato com a Laís para ela habilitar essa função para você, tá? Ele tem 3 idiomas, que você registra no idioma do recurso, né? Então, isso é básico. Aqui, faça uma busca, isso também é muito básico, né? Nunca deixe de fazer busca para não ficar com duplicados dentro das bases aí, né? Desses repositórios. Nunca deixe de fazer essa pesquisa antes, tá? Isso é muito simples, você pesquisar o recurso e a tua área, né, os recursos da minha instituição, ou todos os recursos, para ver se ele já não foi registrado por outros. E aí, novo recurso. Você fez isso de primeira, você já vai lá em novo recurso.
Entrou lá, olha o que você vai encontrar. Você vai encontrar essas abas aqui, ó. 5 abas. Metadados, indexação, objetos de aprendizagem, relacionamento e área temática. É só esses, não tem mais nada para você fazer. Metadados são os dados que são coletados a partir da análise do recurso, né? Então, você pega o título, nós vamos ver os dados. Depois você faz uso do DEX para representar o conteúdo, né? Aí você vai lá no objeto de aprendizagem e faz os vínculos, isso que é importante, né? Os vínculos, porque ele tem, se ele tem granularidade, ele tem vínculos, e nós vamos ver. Aqui pode ser onde você, às vezes, você precisa de ajuda, tá? Em que sentido de ajuda? Ah, eu não entendi. Pode ser que o seu não entendimento pode estar nesse momento aí. E aí você entra em contato comigo que eu quero te ajudar. Você vai registrar esse recurso sim, e vai dar tudo certo, porque é simples, é fazer o primeiro, os demais vão tranquilos. Tá? Então, vincular. Aí o relacionamento, né, do todo da parte, nós vamos ver isso melhor, que também tem a ver com esse vínculo do objeto em si, que você põe o objeto lá e faz os vínculos, né? Eu não vejo grandes dificuldades aqui, mas nessa parte de relacionamento, às vezes a pessoa também pode ter uma dúvida. Aqui não, na verdade o objeto é só colocar a URL ou o próprio objeto em si, né? Subir, é fazer o upload. É aqui no relacionamento que pode sair as dúvidas, se ele é parte, se ele é versão. E a área e as áreas temáticas. Aí o recurso educacional pode ser adicionado na área temática da sua BVS, que também não há grandes dificuldades aqui não. Recapitulando, temos 5 abas para preencher: descrição física do recurso, a indexação, indicar a URL ou fazer o upload do REA, estabelecer a relação todo e parte, isso aqui pode ser aonde que pode ter um pouquinho de dúvida na hora, e indicar a BVS ou área, se necessário. Então, nessa quarta aqui, estou à disposição, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é importante. Quando você abre lá, novo recurso, que ele vai aparecer assim para você, ele já vem sinalizado, ó, recurso do campus virtual de saúde pública. Ele já vem, tá já assim no sistema, tá? O que você vai fazer? Você vai desmarcar se ele não estiver dentro do campus virtual de saúde pública. Ah, mas onde que é esse lugar? É uma página o campus virtual é da OPAS, eles têm uma página onde eles disponibilizam cursos, e depois eu mostro para vocês, e inclusive onde esse curso de introdutório de comunicação científica está disponível, tá? São cursos sempre no todo, são cursos da área da saúde, todos eles são gratuitos. Então, se não for um recurso que tá publicado dentro desse campus, desmarca. Isso é importante, tá? Eu chamo bastante atenção. Desmarca essa opção. Ah, é lá é da página da minha faculdade, é da página da minha biblioteca. Então, não é do campus virtual, desmarca, tá bom? Desmarca isso aqui. Aí, o que você vai ter lá? Você vai ter título para preencher, o objetivo da aprendizagem, fazer uma descrição do documento, colocar quem é o criador, o idioma e as licenças. Olha aqui, ó. Todos esses labels aqui, quando você clicar, ele tem uma explicação. O que é título? O que é os objetivos de aprendizagem? Os objetivos de aprendizagem é o que eu espero alcançar no final. Quando eu monto uma aula, eu estou querendo alcançar algo no final. Eu quero que as pessoas desenvolvam alguma coisa. Então, eu coloco isso aqui. Qual é o objetivo? Que as pessoas reconheçam, que as pessoas compreendam, né? Aqui, no caso, seria que as pessoas compreendam o que é conceitualmente o que é um recurso educacional e saibam identificar, ou saibam selecionar, identificar e registrar dentro do repositório REA, tá? Isso poderia ser. E o título da minha aula poderia ser aquele inicial, né? Recursos educacionais abertos. E o objetivo seria esse, que vocês consigam selecionar, identificar, avaliar e registrar.
né? E a descrição? A descrição normalmente é o roteirinho, né? Um roteirinho que a gente tem, que aqui no caso eu coloquei os conceitos primeiros, depois coloquei exercícios, depois no final eu coloquei o quê? A ferramenta, o uso da ferramenta. Então, essa é a descrição, é um roteirinho do que foi feito aqui. O criador, eu normalmente atribuo o criador a Bireme, né? E coloco meu nome como a pessoa responsável, né? Porque eu tenho uma responsabilidade nesse conteúdo, mas eu produzo esse conteúdo porque eu estou dentro da Bireme, então a minha instituição é mais, né? Tem que estar o nome dela aparecer. O idioma que foi produzido esse material e a licença que eu vou atribuir, que é a máxima, né? Para usar da forma que achar, que bem quiser. E aí aí depois desses campos que eu mostrei acima, vem a granularidade, né? Tá vendo? E é assim que ele abre, ó. Opa, passou rapidinho aqui. Nível de granularidade dos recursos digitais de aprendizagem refere-se ao tamanho, a decomposição e a extensão de um recurso que se destina a ser usado como parte de um recurso maior. Quanto maior a granularidade, maior o nível de decomposição. Então, eu estou dizendo, se ele é 4, ele pode estar decomposto em módulo, aula, módulo, unidade, aula, né? Então, eu estou dizendo, se ele é 0, ele é só aula, não dá para decompor mais, né? Então, é isso que eu quero, que precisa registrar. E por que que isso é tão importante? Porque é isso que faz os vínculos das coisas dentro do repositório. Aí vem a indexação, vou chegar lá nos vínculos, tá? Aí a indexação, isso aí vocês tiram de letra, né? Porque o DEX está aí dentro, né? Não tem nem o que dizer, mas tem um cuidado, né? Porque a indexação aqui ela tem que ser tão cuidadosa quanto qualquer momento que você esteja indexando. Né? Não é só porque aqui é um repositório, então não vou me preocupar muito. Não, tem que se preocupar sim, porque isso vai refletir diretamente na busca. Né? Então tem que se preocupar sim. O relacionamento, que é bacana, ó. Então, não, relacionamento não, ainda o objeto de aprendizagem aqui que eu falei que é simples, né? Então é só adicionar os recursos, você tem o arquivo, eu vou subir meu PPT aqui, se ele for para o YouTube, eu posso colocar ele também, tá? E aí, se eu colocar ele no YouTube, eu posso colocar o URL e dizer em que idioma está, tá bom? E essa é aqui, opa, mas ele está passando aqui, ó. Essa parte aqui é importante, tá? O relacionamento. Se você colocou o título, você registrou primeiro o título do seu recurso. Você está registrando. Ok, registrou lá o título. Aí você vem e registra a aula. Então, aquela aula é parte né? Parte do título. Aí você põe que é parte de e mostra o título aqui, porque ele já registrou. Essa aula essa aula está abaixo de uma unidade. Então, eu estou colocando a unidade e vou registrar que ela é parte, né? Então, você vai colocando esses relacionamentos aqui dentro. E aí, deixa eu falar uma coisa que é importante. Vamos supor, eu quero só registrar o título no todo. Eu quero colocar o curso no todo e não quero ficar colocando as partes aqui. Posso fazer isso? Eu quero colocar o título no todo. O título de comunicação, o curso introdutório de comunicação científica. Eu posso pôr ele no todo? Posso deixar ele só no todo, se eu quiser? Eu vou perguntar sim ou não. Posso deixar ele no todo, se eu quiser? Sim ou não? Aquele exemplo que eu dei lá. O curso de introdutório de comunicação científica. Ele pode ser registrado no todo e deixar ele no todo? Ainda ninguém respondeu, Beth, mas eu acho que sim. Sim. Eu. Não, pode sim, pode. O ideal não é isso, o ideal é a gente deixar ele mais decomposto possível para as pessoas usarem as partes, né? Mas se eu quiser registrar, é melhor eu registrar ele no todo e deixar ele lá, pelo menos ele está visível, né? Eu dou visibilidade para ele dentro do repositório do que eu não registrar nada.
Tá? Agora, o ideal é eu fazer todos esses relacionamentos, né? Então, tem o curso no todo, eu registro ele no todo, e depois eu coloco lá as partes dele e vou fazendo esses relacionamentos. Esse seria o ideal. Mas para não deixar perdido esse recurso, posso fazer dessa maneira aí, sim, tá? Só para não deixar ele perdido, tá bom? Não é o ideal, mas eu posso fazer sim. Deixar o registro no todo. Então, e para estabelecer a relação do todo e partes, os recursos educacionais devem ser registrados nos níveis de granularidade. Ó, essa granularidade aparecendo de novo. Então, é isso, né? Se eu estou registrando o curso no todo, ele está na granularidade 4. Aí eu vou deixar ele lá na 4. Eu posso deixar? Deixa. Eu não vou pôr as aulas, eu não vou quebrar, eu nem tenho ele para quebrar. Olha só, isso é uma... Eu nem tenho. A pessoa pôs tudo isso, colocou o curso todo lá na internet. Tá dessa maneira, tudo na internet no todo. Eu posso fazer? Pode. Pode. Você não tem os outros recursos para fazer as relações. Então, registra, não deixa perdido. É um curso importante e coloca no repositório, sim. Ai, danadinho, fica pulando aqui. Ó, então, agora a área temática, né? A área temática é identificar a BVS ou a área temática da sua instituição. Antes de contribuir, entre em contato com o coordenador ou com a BIREM, tá? Isso aí eu acho que é uma orientação que muitas vezes a pessoa fica, será que eu ponho lá em equidade em saúde? Não sei, então, entre em contato conosco e você vai receber uma orientação mais específica, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo, ó, sessões virtuais, né, de Buenas Práticas, que é coordenada aí pela bibliotecária Angélica, da equipe da Sueli. E aqui, ó, os objetivos: capacitar a rede sobre boas práticas, práticas, né, no processo editorial. A descrição, ó, tudo que contém nessa aula, né, nessa sessão, ó, tá tudo direitinho aqui, um roteirinho, né? Primeiro foi a indexação Lila, a qualidade das revistas, política editorial, né? É quase que um roteiro. A BIREM, né? No caso aqui o criador é a BIREM, a rede é parte, né? A rede contribui muito em tudo. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Está desmarcado, tá? Não está dentro lá da página do campus virtual em saúde pública, tem que desmarcar. Aí, ó, a granularidade, ela está registrando o título do curso, o curso no todo, a granularidade 4. Aí vem aqui, é de interesse de todos, esse público aqui. Aí ela deu a atribuição máxima aí de licença. A editora é a BIREM. Aqui as palavras para busca, né? As palavras livres para busca estão aqui. O tempo do curso. Aí ela fez a indexação. Olha aqui, tá? Resumos de indexação como assunto, ela colocou como primário, Lilacs como primário e os demais termos fazendo relação com esse conteúdo. Aí vem o objeto. Aí está lá na rede, né? Aqui poderia estar aqui dentro do YouTube a aula. É que esse aqui é o link do todo, né? Então, está aqui, ok, pôs o link no todo, da onde está esse material. Aí o relacionamento, tudo que foi criado, olha, para essas sessões virtuais sobre buenas práticas em processo editorial, olha que interessante. Isso aqui foi uma aula, isso aqui foi outra aula, isso aqui foi outra aula, e tudo isso aqui que foi construído, ela colocou como parte disso aqui, tá? No relacionamento. Então, mas então eu vou ter que registrar um a um? Sim, vai ter que registrar um a um e fazer os vínculos com esse título. Isso aqui está vinculado a isso aqui está vinculado a isso, e todos eles têm os seus objetivos, né? Você vai registrando eles individualmente. E olha que interessante, é assim que fica na página. Então, você tem o título, ó, a BIREM, que é o criador, o objetivo do objetivo da aprendizagem e todos os relacionamentos. Se eu clicar aqui, eu sei que todas essas partes é parte disso aqui.
Isso aqui compõe essas sessões virtuais de boas práticas. Então, o meu usuário, ele quer saber tudo lá de 2019, ele quer saber, a gente já tem, já vou atualizar, Su. Acabou passando aqui, deixei, mas vou colocar as últimas que nós já temos. Então, as sessões virtuais de boas práticas do processo editorial, vocês vão ver elas dessa maneira. E todas as aulas, é só clicar aqui, você vai ter acesso à indexação LILAC, a qualidade das revistas científicas, a política editorial, constituição da equipe editorial. Olha que organização dentro da página para o nosso usuário, né? Agora, imagina, se eu deixar só o curso, eu não tenho as partes. Tá vendo? Eu posso fazer? Pode, mas olha, né? Você registrou o curso no todo, você tem que ter vai ter que ter um link para alguma coisa. Ah, ele está lá no YouTube, ele está no todo. Tudo bem, você põe o link no todo. Mas se você tiver as partes separado, foi feito, eu posso até pegar o vídeo e editar, né? E cortando em partes. Bom, isso aí já é outra história. Não vamos entrar nesse exemplo, porque isso aí seria um caso extremo, que você não vai fazer isso. Mas se você tiver ele dessa maneira, você tem o título do curso e a pessoa conseguiu editar e colocar as partes de cada aula, ótimo, você vai ter uma apresentação assim. Se não, você vai ter o título e um link para o todo, tá? É isso que você vai ter aqui. Então, é essa parte de relacionamento que eu falei aqui atrás, que aquela abinha de relacionamento, se houver dúvida lá, entre em contato comigo. É ali só que pode haver dúvidas. É ali, ou na granularidade. É só isso. O resto, vocês tiram de letra, porque o resto é o que a gente já faz, é descrição de documentos, olhar o documento, analisar o documento, né, e registrar o documento dos seus metadados. Não tem segredo. Qual é a dificuldade que pode existir nessa fonte? É uma dúvida, né, na granularidade, na hora que você está com um objeto na mão, ou recurso na mão, ou no relacionamento. E aí eu quero falar com você nesse momento, tá? E aí a gente está junto. Estamos juntos. Para depois eles virem para cá, um site. Depois eu quero que vocês cliquem nessa URL e vejam os materiais que tem aqui dentro, tá bom? Esse daqui é do campus virtual, tá? De todos os materiais, não só do campus, perdão, não só do campus, mas todos os materiais que são registrados aqui dentro desse repositório. Então, e por que tudo isso, gente? Por que eu preciso fazer tudo isso? Pela integridade do recurso, para armazenar, para preservar, para organizar, para contribuir para disseminar novos recursos, possibilidade de gerar estatísticas de acesso e visualização dos próprios recursos, que eles vão ficar disponíveis aqui, e porque eu sou bibliotecária, e porque todos nós somos bibliotecários, e nós trabalhamos sempre nesse propósito, disseminação da informação, levar a informação para quem precisa, de forma organizada, e chegar lá e fazer a diferença na saúde das pessoas. E aqui estão as referências, não vou colocar essas referências no texto completo, vou deixar só como referências, porque eu não vou ficar checando se elas estão em acesso aberto, se pode disponibilizar ou não, não preciso fazer isso. Eu vou deixar aqui como referências, é isso que eu queria dizer. Se você tem o PDF, só cuida se você for disponibilizar para não colocar coisa que é de uso restrito. Mas se ele é acesso aberto e você quer disponibilizar, porque você acha muito importante, aí você põe. Mas eu não vejo necessidade, eu particularmente não ponho, tá? Eu acho que é isso. Obrigada, Eu vou Beth. agora aparecer um pouquinho. Pessoal, me perdoem, eu fechei a câmera, porque a minha internet fica dando picotes na fala, tá? Mas eu estou aqui e estamos juntos, sempre juntos. Eu também fechei a minha câmera, porque aqui eu também estou com problema de internet também. Bom, tem uma pergunta, Beth, da Thelma, que é assim: como posso ter certeza de que esta imagem é pública ou restrita? Boa pergunta, Thelma. Nós temos que usar
bancos de dados de imagens, né? Normalmente tem uns que são de acesso gratuito e outros não. A gente, quando encontra imagens dentro do Google, a gente só tem que ter o cuidado da fonte. Se a gente não tiver toda certeza de que ela é acesso gratuito, coloque pelo menos a fonte, da onde você tirou aquela imagem, é importante, tá? Você pode criar suas imagens também a partir de imagens que já existem, né? Você pode pegar algumas imagens e readaptá-las desde que ela esteja aberta com licença para isso. Mas se você for usar uma que você tem dúvida, mesmo assim, olha, eu não tenho um banco de dados assim de acesso aberto, né? Um banco de imagens. Minha instituição não tem, eu não sei se essa que eu achei no Google é livre ou não, coloca a fonte. Eu sempre recomendo, se você colocar a fonte, você não está infringindo nada né, não está fazendo nada de errado. Põe a fonte. Tem um recurso, Beth, no Google que a gente pode limitar por tipo de licença Creative Commons também, né? Aí acho que também ajuda. É lógico que aí restringe bastante a disponibilidade de imagens, né? Mas, em geral, assim, nas nossas apresentações, a gente busca colocar só realmente essas que já estão com licença aberta, sabe? Uhum. Sim, esse é o ideal, né? A gente ter esse cuidado, porque é o que eu disse, né? Nós estamos, quando nós colocamos dentro desse repositório, nós estamos fazendo contribuições para essa fonte de informação, aqui já pressupõe de que as licenças são abertas, né? Então, eu estou dizendo, estou autorizando as pessoas a usarem, remixarem, redistribuírem e readaptarem, né? Então, é só ter cuidado com isso. Eu diria, tomem cuidado com as imagens e tomem cuidado com um material, esse material que a gente chama que é material subsídio para construir uma aula ou um curso, que são as referências, os materiais envolvidos, né? Só tomem cuidado. Se não, por exemplo, eu não me arrisco muito, não. Coloco as referências, quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o Lore, está na referência, vai lá pesquisar. Quem quiser saber um pouco mais sobre granularidade, vai lá pesquisar. Mas não vou colocar esse material porque eu não tenho toda a certeza se ele pode estar né, aberto. Uhum. Uma prática que a gente tem feito, que eu não sei se você tem visto isso nos recursos educacionais, Beth, é nós colocarmos o tipo de licença no PPT, por exemplo. Então, nessas últimas que a gente fez, agora não estou lembrando se nessas aqui em específico, mas nas últimas que a gente fez de Buenas Práticas, qual que era a outra mesmo? Acho que de indexação também. Eu tô na dúvida aqui, mas a gente também está mudando, atualizando as nossas práticas, sabe, Beth? Uhum. E no PPT a gente coloca o tipo de licença que é aquelas CC BY lá, sabe? Ah, bacana isso, É. colocando, eu vou fazer até no meu, então, colocar a Hum, licença no PPT. Muito bacana uhum. isso. Porque É. aí fica claro para quem é a pessoa que quer reutilizar, né, se ela pode ou não, porque às vezes isso, se não está no documento, ela pode ter dúvida, né, por mais que a gente possa escrever, lá no site, e a gente fala nas nossas sessões, olha, esses materiais que a BRM produz, vocês podem reutilizar, né, e tudo mais, a única coisa é coloca a referência no final só, né? Sim, sim, sim. Mas agora a gente está deixando isso mais explícito nas nossas apresentações também, no próprio PPT, né? Tá. Para facilitar para as pessoas. Eu vou fazer Bom, isso nesse e te reenvio depois. tá bom, obrigada. Deixa eu ver aqui, mais alguma dúvida? Eu vejo comentários da Thelma, eu acho que ela depois vai querer falar com você, viu, Beth? Porque eles têm recursos, têm programas de cursos lá e têm recursos educacionais, então ela Oi, pensa que Thelma. provavelmente tem um grande potencial para que elas possam começar a registrar recursos educacionais, é o que está me parecendo aqui, tá? Tá, eu coloquei à disposição meu e-mail, tudo bem, né, Sueli? Pode Sim, reforçar isso. Vou colocar mais uma vez aqui, viu, Thelma? Quero contato direto aí com você. Vamos conversar sobre esses recursos. Não deixei minha câmera. vamos deixar nada é, sem fazer registro por dúvida, né? Ah, eu não vou registrar porque eu não sei se é, se não é. Então, entre em contato. Vamos esclarecer, você me coloca, eu te ajudo, a gente entra junto se for o caso, mas não vamos deixar nada de fora.
Tudo bom, Luci? Vamos movimentar mais como rede dentro desse repositório. Eu não estou mais vendo perguntas aqui, então não sei se vocês querem fazer alguma consideração. Beth, suas considerações finais aí para a gente encerrar, e já aproveito também para quem puder abrir sua câmera. Beth, sua tela ainda está compartilhada, se puder Perdão. descompartilhar para a gente tirar fotinha também. É engraçado, eu já tinha parado aqui para a apresentação. Desculpa, ficou... Agora parou. É o que eu quero agradecer em primeiro lugar, né, fazer parte dessa equipe, poder apresentar esse trabalho, né, é um trabalho bastante cuidadoso, é trabalhoso, mas é cuidadoso, né, e me colocar à disposição, principalmente, eu quero contribuir mais, eu acho que só essa apresentação, essa capacitação, às vezes, nesse caso do REA, né, as pessoas ainda ficam um pouco assim, será? Eu acho que não, vou deixar meu recurso lá em aberto, depois eu vejo isso. Não deixa para depois. Caminho direto comigo. Vamos falar sobre REA e vamos contribuir nesse repositório que é muito importante. Eu não preciso partir. Imagina, a rede precisa fazer uma apresentação sobre recursos educacionais, que é estimular esse trabalho dentro da sua base de dados lá, dentro da sua... E pode pegar essa apresentação e né, readaptar e adequar ela para uso. Então, vamos fazer isso, porque nós estamos contribuindo para o tempo das pessoas também, sabe? Se já tem coisa pronta, para que eu vou começar do zero, né? Essa apresentação que eu fiz, eu sempre eu faço modificações nelas, trago uma imagem nova, ou repenso algumas coisas, escrevo de forma diferente, mas eu tenho uma base, eu fico, né, vou trazendo essa apresentação, isso me poupa tempo, e eu quero que os recursos educacionais poupem tempo das pessoas, não precisa começar do zero, se você já tem material lá, use esse material, ele está lá para isso, tá bom? É isso. E agradecer a Obrigada, presença de Beth. todos aí. Obrigada, Beth. Bom, convido todas e todos a abrirem suas câmeras. Daqui a pouquinho a gente tem outra sessão, né? Então, quem vai abrir? Marilda, Laís, Carlos aí, tô vendo o Carlos aí. Regina, Eita. Regina, Marilda, Carlos, Laís. Marilda, Thelma. Thelma, quero conversar com você, hein, Thelma? Não vamos perder contato. Bom, Érica, Adriane, Estela, vocês vão abrir, Lucimara. Vou tirar foto, tá? Porque a gente precisa também já abrir a outra sala. Ai, que pena, tá sem câmera, Adriane. Então tá bom, vou tirar foto, tá, gente? Sorriso! Maravilha, tirei uma. Acho que mais alguém deve ter tirado também. Beth, brigadão. A gente se vê daqui a Obrigada. pouquinho na sessão em espanhol, hein? Vamos lá. Obrigada, gente. Até amanhã. Amanhã, então, recursos multimídia, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.